Boa noite, é sempre uma satisfação nós darmos aqui sequência ao nosso curso. Como vocês todos estão vendo, nós terminamos o módulo da dor, com a aula do Dr. Daniel, e agora a gente começa, então, o módulo de cirurgia de epilepsia. Vocês estão vendo ali os convidados, os palestrantes, nós temos excelentes palestrantes, e a gente vai até o começo de dezembro. E a gente está bem contente de começar hoje com o doutor Bruno Takeshita. O doutor Bruno está fazendo um excelente trabalho na epilepsia do Instituto de Neurologia de Curitiba, mas particularmente na unidade, no grupo de cirurgia de epilepsia. A gente tem nossas reuniões regulares e semanais. E eu vou passar, então, a palavra para o Dr. Bruno para dar sequência. Ele vai nos falar sobre epilepsia refratária e as indicações cirúrgicas. Obrigado, doutor Murilo, pela introdução. Antes de mais nada, então, me apresentando, sou neurologista e neurofisiologista. Hoje atuo no grupo de epilepsia do Instituto de Neurologia de Curitiba, juntamente com o Dr. Murilo, Dr. Joel, e gostaria de agradecer o convite aí aos organizadores, Dr. Murilo, Dr. Daniel, todos. Hoje o tema que me foi dado, então, é sobre cirurgia, o módulo de cirurgia de epilepsia, mais especificamente vou abordar sobre epilepsia refratária, um tema introdutório, mas que é de todo fundamental para chegar à cirurgia de epilepsia. Meu modelo de aula, eu vou seguir um caso clínico, e ao longo do caso clínico vou dar algumas definições que se fazem importante, falar um pouco sobre a epidemiologia dessas epilepsias refratárias, e além do que falar sobre os medicamentos anticrise. Começando aqui falando sobre um caso clínico, esse aqui é um caso clínico que a gente frequentemente vê em nossos serviços de epilepsia. Aqui eu tenho um bebê aí de 1 ano de idade e que o paciente tem uma primeira crise de epilepsia, em vigência de uma crise febril, em vigência de febre, então tem um insulto e que acarreta numa crise tônico-clônica com todas aquelas consequências, os pais ficam bastante assustados, enfim. E aí a gente já cai na nossa primeira definição, né? Definir o que é uma crise epilética, né? E essas crises epiléticas nada mais são que descargas elétricas anormais e excessivas que ocorrem no cérebro, essas descargas ocorrendo de forma recorrente. E elas podem se manifestar de diversas formas, com ou sem perda de consciência, através de eventos motores, sensitivos, sensoriais, autonômicos ou mesmo psíquicos. Eles podem ser percebidos tanto pelo paciente ou por um observador externo. Então, aqui a gente definiu primeiramente o que é uma crise epilética, né? Não necessariamente o paciente venha ter o diagnóstico de epilepsia. Esse mesmo paciente nosso ali que teve essa primeira crise ali com 1 ano em vigência de um insulto febril, a gente sabe que já começa uma epileptogênese nesses casos, que pode ser de semanas até anos. De forma mais curta, assim, ela começa a ter alterações celulares tanto na neurogênese, na migração anormais de novos neurônios, alterações na conectividade, além do que vai acontecendo alterações neuroquímicas, como desequilíbrios entre aminoácidos excitatórios e inibitórios, e é mais a longo prazo a gente vai vendo esse rebrotamento das fibras musgosas nos axônios, vai vendo uma neurodegeneração hipocampal, além da perda de interneurônios GABAérgicos. Tudo isso vai causando uma epileptogênese. Então, essa nossa criança, ao longo da sua linha do tempo, com cerca de 3 anos, mais ou menos, esse paciente vem a ter a segunda e a terceira crise, já
nesse período, esse é um paciente, ele tem essas crises sem ter febre. Então, nesse caso aqui, a gente vai levar ao segundo definição, né? Essa segunda definição também, que é bastante importante, que é o que é de fato uma epilepsia, né? O que guia bastante os nossos conceitos é a ELAI, a Liga Internacional contra a Epilepsia. A gente tem um capítulo brasileiro, que é a Liga Brasileira de Epilepsia, e a epilepsia ela vai ser definida por pelo menos 2 crises não provocadas, né, ou reflexas, ocorrendo com um intervalo de 24 horas, respeitando esse intervalo, né? Ou uma crise não provocada e ter uma probabilidade de ocorrer uma nova crise nos próximos 10 anos, com uma chance mais ou menos de 60%, né? E isso também nos leva a buscar o que é essa definição de uma crise com risco de 60% de crise em 10 anos. Durante a investigação, a gente analisa que tem alteração estrutural na neuroimagem ou alteração eletroencefalográfica, e isso nos faz ser possível diagnosticar o paciente com epilepsia e por conseguinte, tratar esse paciente, não necessariamente precisar esperar o paciente ter uma nova crise para dar o diagnóstico de epilepsia e tratar esse paciente. Além do que é considerado epilepsia, aquelas síndromes epiléticas aí que são bastante conhecidas. Quanto à epidemiologia, nunca é demais lembrar que 50 milhões de pessoas no mundo possuem epilepsia, esses números têm aumentado, até tem estudos mais recentes falando em torno de 70 milhões, e claro que acontece mais em países em desenvolvimento, cerca de 90% em países em desenvolvimento, e o Brasil faz parte desse grupo. A prevalência no Brasil gira em torno de 2 até 3%, então é um número bastante importante aí de pacientes com epilepsia. E a gente sabe que esses pacientes com epilepsia têm sempre um risco maior de morte prematura, seja tanto por acidente automobilístico, acidente doméstico, ou mesmo por morte súbita, SUDEP, por exemplo. E todos os estigmas e discriminações que esses pacientes acabam sofrendo na família, no trabalho e no meio social, fazendo que muitos desses pacientes acabam não querendo compartilhar esse diagnóstico, esse CID de epilepsia com seus amigos, tanto na escola ou mesmo no trabalho, né? E o que faz é que sejam passados ao longo das décadas esses grandes mitos sobre epilepsia, do tipo, vai tirar a língua para não engolir, que a gente ouve todos os dias no nosso consultório. Então, claro que quanto mais a gente divulgar o termo epilepsia, mais esses mitos vão sendo quebrados, né? Voltando aqui ao nosso caso clínico, esse paciente, então, teve uma segunda, terceira crise, então a gente definiu o diagnóstico dele, de fato, como epilepsia. Na ocasião, o neuropediatra introduziu o fenobarbital gotos, que é um remédio bastante antigo, mas ainda é excelente, no tratamento tanto nos pediátricos quanto nos pacientes adultos. Esse paciente com 10 anos, esse paciente evoluiu livre de crises, então o paciente estava tomando remédio, nunca mais teve crise, então evoluiu livre de crises e foi feita a retirada desse fenobarbital. Os pais ficaram bastante contentes e tudo mais. Porém, com 28 anos, já passado um bom tempo, esse paciente, ele começou a ter novas crises. E essas crises, a semiologia dessas crises, ele referia uma aura epigástrica ascendente, o paciente ficava com o olhar parado, automatismos manuais e oromastigatórios, a mão, principalmente a mão esquerda, mexia, esse paciente não falava. Por vezes, ele apresentava uma evolução tônico-clônica bilateral das crises e um quadro confusional no pós-crise, no pós-ictal. A nova classificação da ELAI, que não é tão nova, é de 2017, cai o termo parcial complexa e sim, agora a gente fala uma crise focal, nesse caso que ele tem uma parada comportamental, perde nível de consciência, uma focal desperceptiva, assim, que são novos termos que são utilizados para classificar, como antigamente era conhecida as crises
parciais complexas. Esse paciente, ele foi, então, como teve essa recidiva das crises, com o histórico todo de crise, foi introduzido na ocasião a carbamazepina. E, por conseguinte, foi sendo otimizado essas drogas, porque esse paciente não havia tendo um bom controle das crises epiléticas. Foi introduzido carbamazepina, ácido valproico, levetiracetam, que são uma das drogas um pouco mais recentes, drogas de terceira geração, com doses máximas ou toleradas, ou associação de medicações. Esse termo dose máxima de bula, mas nem todo paciente tolera essa dose máxima de bula. Então, a gente também pode ser uma dose tolerada pelo paciente. Ou também existe pacientes que mesmo com dose máxima de bula ainda ele tolera mais. Então, a gente pode acabar subindo um pouco mais do que a bula fala. E mesmo então com essas drogas supracitadas sendo associadas em dose máxima, o paciente mantém as crises, e daí então a gente chega no conceito, o conceito principal da aula, que é epilepsia, uma epilepsia refratária. Essa epilepsia refratária vai nos levar à terceira definição, mas antes de definir um pouco o que é uma epilepsia refratária, vale a gente citar esse gráfico aqui é bastante utilizado em várias aulas, que mostra ao longo dos anos a evolução das drogas anticrises, agora classificadas dessa forma, e não mais como drogas antiepiléticas, e que elas evoluíram desde hoje em dia que a gente tem no mercado, desde o Gardenal, que é um bom ainda remédio, de 1912, fenitoína, de 37, ficou um bom tempo, um halo grande ali nas décadas de 80, 90, e começou então a ter umas drogas novas aí de terceira geração, como no nosso caso o paciente utilizou o levetiracetam. Essas drogas antiepiléticas têm os mais diversos mecanismos, como bloqueadores de canais de sódio, atuar na SV2A, que é o mecanismo das vesículas de liberações pré-sinápticas ali, como levetiracetam, mecanismos de ações no AMPA, são os mais diversos mecanismos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, mas o que a gente percebe que é bastante semelhante ainda. Com uma droga, a chance é mais ou menos de 50%. Quando você tem que acrescentar a segunda droga antiepilética, essa chance de controle de crise gira em torno de 20%. Quando você tem que acrescentar uma terceira droga para buscar um controle de crise, esse número já cai para menos de 10%. Então, o que nos leva a chegar no termo de epilepsia refratária. Isso nos ajuda a definir. Esse estudo de Martin Breuer, que esse é um grande cara que produz a grande maioria dos estudos em termos de epilepsia refratária. Ele fez um estudo observacional em Glasgow, na Escócia, e ele observou pacientes que tiveram a primeira crise entre 1982 e 2005. Ele seguiu esses pacientes, ele teve diagnóstico, a primeira crise seguiu por um follow-up pelo menos de 2 anos. Ele definiu em 4 padrões, o A, B, C e D. O padrão A é o paciente aquele que imediatamente você dá o primeiro remédio, esse paciente já controla as crises, isso acontecendo dentro dos primeiros 6 meses, você já vê que tem uma boa evolução, e durante esse follow-up de 2 anos, acompanhamento pelo menos, esse paciente fica sem crise. Esse número de pacientes, desses 1.098 pacientes que ele acompanhou, foi de 37,2%, entram dentro desse padrão A. Já o padrão B, ele demora 6 meses para ficar sem crise. Ele segue sem crise ao longo do acompanhamento. Então, os primeiros 6 meses a gente não controla, ainda bem, tem alguns escapes, mas posteriormente 6 meses a gente consegue adequar a dose, o medicamento, e esse paciente, pelo segmento de mais 2 anos, o paciente fica livre de crise. Esse número já vai para 22,4%. E já um padrão C, que é um paciente que fica livre de crise por pelo menos 1 ano, só que ele tem aquelas recorrências, tem aqueles escapes de crise. Você acha que o paciente está livre de crise, mas
ele volta a ter crise, isso no follow-up de 2 anos. Então, esse número já sobe para 15,7%. E um padrão D, que é aquele paciente que a gente troca remédio, associa, aumenta a dose, e mesmo assim ele continua com crise, a gente não consegue deixar esse paciente livre de crise, não consegue ter um paciente com 1 ano sem crise. E esse número é 24,8%. E diante de todos esses estudos, principalmente do Patrick Kwan, que foi orientado pelo Martin Broder, que se definiu aí lá e fez uma task force e conseguiu definir o que é uma epilepsia refratária, né? Então, seria essa falha de 2 fármacos antiepiléticos anticrise, escolhidos apropriadamente. Então, esse apropriadamente é importante no sentido, você ter uma epilepsia de base generalizada, usar um bloqueador de canal de sódio, não está correto. Então, isso é bem importante, você escolher um medicamento apropriado. E também a questão da tolerabilidade, né? Como falei, não necessariamente atingir a dose máxima de bula, mas o que é tolerado pelo paciente. E também em questão de ser usado em monoterapia ou em combinação. Esse paciente tem que usar 2 drogas anticrise. Não necessariamente ele vai precisar ser as 2 associadas, ele pode ser um medicamento na sequência do outro. E também esse paciente ele deve permanecer sem crises, né? Então, esse paciente que falha aos medicamentos, mesmo 2 remédios, e esse paciente ainda mantém essas crises, a gente fala como uma epilepsia de base refratária. A gente sabe que essas epilepsias de base refratária têm uma série de consequências para esses pacientes, desde maior número de hospitalizações, pacientes procuram com mais frequência o pronto atendimento, seja por trauma ou mesmo por status epiléticos. Os pacientes têm uma grande perda de independência, desde direção veicular, que no nosso país fala que tem que ter 1 ano livre de crise e só a carteira B, então esse paciente é privado de dirigir, pilotar motos ou mesmo dirigir ônibus, caminhão. Esses pacientes muitas vezes são privados de viagens, de alguns esportes que em vigência de crise pode ter algumas consequências, além das dificuldades que eles acabam enfrentando na escola, no emprego, mesmo na gestação, que a gente sabe que algumas drogas anticrises têm uma série de complicações, além do que o uso crônico de várias drogas em altas doses pode ter diversas consequências para o paciente, o declínio cognitivo, que pode ser advindo mesmo das crises ou mesmo dos medicamentos, e o SUDEP, que a gente sempre tem que reforçar, que é a morte súbita por epilepsia, que é mais associado nesses pacientes refratários ao tratamento, além do que os pacientes que acabam dormindo de barriga para baixo. Tem uma série de fatores de riscos que são classificados, além do que no vídeo eletroencefalo a gente vê uma supressão do traçado importante pós-crise. Esses pacientes têm um maior risco, efetivamente, de evoluir com um SUDEP. Ainda nas epilepsias refratárias, a gente tem alguns fatores prognósticos. As epilepsias adquiridas, como um paciente que tem uma epilepsia secundária, um AVC ou um tumor, algumas vezes a gente tem uma maior facilidade de controle de crises, mas quando a gente está falando já em esclerose hipocampal, dual pathology, a gente já está falando em pacientes com pior prognóstico, eles tendem a evoluir mais a uma refratariedade, um maior risco de cirurgia de epilepsia, ou pacientes que têm várias crises prévias já ao início do tratamento, que nem sempre esses pacientes reconhecem as crises e vêm rapidamente procurar um serviço de neurologia ou eventualmente eles acabam procurando o serviço de atenção primária, enfim, e demora até ser encaminhados aos serviços terciários. Também a gente tem um pior prognóstico na falha de controle já no início do tratamento, aqueles pacientes que a gente começa e vê que o paciente continua tendo várias crises, as crises, ele não consegue ficar livre de crise logo no começo, ou pacientes que abrem já com cluster, com várias crises repetitivas, ou
algumas crises focais perceptivas, em alguns casos pode ser até bom, mais fácil de controlar, outras nem tanto, né? Então depende da origem dessas crises. Um que tem também pior prognóstico são aquelas crises associadas a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, que faz a gente sempre investigar algumas síndromes epiléticas que são bastante associadas à epilepsia refratária, ou quando o paciente abre o quadro já com status epiléticos, esses pacientes eles também tendem a evoluir não tão bem, não ter um bom controle das crises com os medicamentos e, por consequência, os pacientes podem evoluir futuramente para uma cirurgia de epilepsia. Passado, então, essas definições de o que é uma epilepsia refratária, né? A gente volta ao nosso caso aqui. Esse nosso paciente, que eu relatei a semiologia de uma crise focal desperceptiva, ele passou aqui na nossa linha do tempo cerca de 20 anos para chegar a um diagnóstico de fato de epilepsia refratária. Isso também é bastante comum nos nossos consultórios. A gente vê que vai passando por alguns colegas, eles vão trocando de medicamentos, achando que de fato não teve um controle, mas também não aumentaram a dose, não otimizaram, vão fazendo associações por vezes não corretas, e esses pacientes vão migrando de serviço em serviço até chegar de fato num serviço que fala, bom, você tem uma epilepsia refratária e que a gente vai ter que investigar para uma possível abordagem cirúrgica, né? Mas a gente sabe que esse gap é bastante longo, é um gap aí de mais de 20 anos, na grande maioria dos casos, chegando 20, 30 anos, esses pacientes acabam circulando por uma série de serviços, tendo as consequências, como eu falei, de uma epilepsia de base refratária, né? Esse paciente, na ocasião, foi então investigado para possível cirurgia de epilepsia, foi feita uma ressonância magnética e, de fato, nesses cortes já a gente pode ver uma esclerose hipocampal, que é definida, a gente vê melhor em T2, em flare, uma redução uma redução no hipocampo, uma mudança na citoarquitetura local ali, um hipersinal em T2, em flare ali, que nos ajuda a definir esclerose hipocampal. Durante a avaliação, esse paciente fez um vídeo eletroencefalograma, que é uma montagem bipolar em cima, e embaixo, em cor azul, aqui são eletrodos extras que a gente faz uma montagem temporal. Aqui a gente vê, principalmente na montagem temporal, uma atividade teta-rítmica em crescendo projetado sobre a região temporal esquerda. Clinicamente, olhando ali o vídeo, esse paciente ele começa a ter automatismos, principalmente com a mão esquerda. Esse paciente ele não fala durante a crise, ele é testado pelos técnicos, enfim, e mantém a crise sem conseguir falar, não tem nível de consciência. Os pacientes, geralmente, durante a crise, eles são testados, são interrogados, pede-se para eles recordarem de alguns objetos para testar o nível de consciência desses pacientes. Então, voltando ao nosso caso, a gente tem uma epilepsia focal desperceptiva, refratária ao tratamento clínico, né, que havia tomado as drogas associadas e otimizadas, mesmo assim mantinham as crises. A investigação, a gente viu uma ressonância com esclerose hipocampal e um vídeo com atividade quital bastante compatível. Esse paciente, então, ele tem uma epilepsia do lobo temporal mesial, né? A gente sabe que essas epilepsias do lobo temporal, elas são bastante comuns, é uma zona bastante comum de crises epiléticas, é uma síndrome caracterizada por crises originadas nas estruturas mesiais do lobo temporal. Ela corresponde a mais ou menos 80% das crises do lobo temporal, a esclerose hipocampal, as epilepsias mesiais, né? As outras 20% são as neocorticais. E a esclerose mesial temporal, ela também é bastante associada à refratariedade às drogas anticrise, né?
que é, como eu falei há pouco ali, que é um fator prognóstico ruim dos pacientes. Eles tendem, de fato, a evoluir para uma refratariedade ao longo dos anos. A história natural da epilepsia do lobo temporal, que é uma das que mais evoluem para epilepsias refratárias, ela tem histórica bastante típica conforme do nosso paciente, um histórico de injúria, seja trauma, uma epilepsia febril, um evento hipóxico isquêmico, infecções do sistema nervoso central, geralmente acontece durante a infância, até os 5 anos de idade. Esse paciente ele permanece um período silente, sem crise durante a adolescência, onde que normalmente se tiram as drogas anticrise desses pacientes, e já na vida adulta, esse paciente volta a ter crises. Ele pode vir a apresentar as auras, podendo ocorrer de formas isoladas, não necessariamente sendo seguidas por crises epiléticas. Eles normalmente têm uma infrequente evolução para aquela crise tônico-clônica bilateral, que é mais comum, que acaba que é a que mais os pacientes percebem, né? Às vezes eles só sabem que tem epilepsia depois que tem essa crise tônico-clônica. Esse paciente, normalmente a história natural ele evolui para uma epilepsia fármaco-resistente, já muitas vezes com alterações cognitivas, e essa disfunção cognitiva, ela não só envolve a memória, mas como a atenção, funções executivas, uma série de processos. Além do que muitos desses pacientes têm alteração do humor, cerca de 1/3 desses pacientes evolui com alguma alteração de humor, e esse intervalo até a cirurgia, aquele gap que eu falei, mais ou menos de 20 anos, um pouco mais ou um pouco menos, né, que é o que a gente nota nos consultórios. Normalmente é dessa forma que esse paciente chega. Né, epilepsia do lobo temporal, que estou reforçando aqui, que é uma das mais comuns que a gente vê em consultório, as auras, elas são secundárias, então essas conexões entre a região mesial, temporal, a ínsula e a região temporal neocortical, né? Ela pode se apresentar de várias formas, né? Seja ela de uma sensação visceral ascendente, uma epigastralgia ascendente, o paciente refere mesmo. Então, o paciente tem a crise, sempre tem que procurar interrogar ele o que vem antes da crise, o que ele sente, se ele tem algum aviso, assim. Muitas vezes eles até não associam essa parte gástrica mesmo com crises, né? As sensações de déjà vu também desses pacientes, algumas sensações gustatórias e olfatórias, são sensações que podem ser vir previamente à crise epilética do lobo temporal mesial. Essas auras, elas nem sempre acontecem, mas elas acontecem com bastante frequência, entre 80% e 90% desses pacientes, né? Elas têm uma duração curta, dura mais ou menos até 2 minutos antes da perda de consciência, e a aura, ela pode mudar ao longo do curso da doença, e também isso é uma coisa importante em questões clínicas, porque esses pacientes, muitos, eu sei quando eu vou ter crise que eu tenho a aura, é o tempo suficiente para eu parar o carro, o tempo suficiente para eu sentar, e nem sempre vai ser assim. Então, o paciente não pode confiar que sempre vai ter essa sensação e sempre vai dar tempo para ele parar o carro ou sentar, deitar, enfim, para não se machucar. E a ausência de aura, então, ela é encontrada em 10% dos pacientes. E quanto aos automatismos, que também são bastante comuns, eles são bastante estereotipados, eles têm bastante relação com o complexo amidaloide. Esses automatismos simples e primitivos, como os oroalimentares, são os mais comuns, tem 90% dos pacientes. Já os manuais, normalmente ipsilateral, em torno de 50%. Ele tem uma duração de poucos segundos ou até mesmo durante toda a crise. Os automatismos, então, oroalimentares, não só mastigação, mas como movimentos de deglutição, não só movimentos labiais ou de mandíbula, e além do que, esses pacientes tendem a ter uma distonia do lado contralateral, porque essa atividade agitativa ali do lobo temporal, ela migra para os núcleos da base contralateral e acabam fazendo uma distonia contralateral.
essa toda a semiologia que tenho falado aqui é super importante para a gente poder definir e saber quais exames pedir, enfim, correlacionar com os exames. Então, a história clínica é sempre bastante necessária aí para a gente saber o que na sequência pode ser vindo a operar. Esse paciente, normalmente, no início da crise, ele vai ter um desvio da cabeça ipsilateral, ele tem uma versão ipsilateral e depois ele vai fazer um desvio da cabeça contralateral. Isso porque a gente tem, posteriormente, acaba essa atividade temporal, migra para a região frontal, inibe a área 8, e, por consequência, predomina o outro lado e faz uma versão da cabeça. Então, a gente tem aqui alguns sinais localizatórios de lateralização que nos ajudam nesse diagnóstico de pacientes com epilepsia de base refratária do lobo temporal. Aqui, o automatismo sempre ipsilateral ao foco, então você vê o paciente, principalmente a gente acaba vendo isso no vídeo, mas hoje mesmo os pacientes têm acesso a celular fácil, os familiares, então você pode pedir para eles filmarem a crise, e a gente vendo isso, a gente já consegue ter uma noção de onde é o foco epileptogênico. O desvio da cabeça inicial é ipsilateral e posteriormente contralateral, pelo aquilo que eu falei de inibir a área 8 frontal. Piscamento, o paciente, quando tem unilateral, é sempre ipsilateral ao foco. Desvio do olhar contralateral, e essa distonia do membro superior, então, contralateral, também pela migração do foco do lobo temporal para os núcleos da base contralateral. Esse paciente ele vai vir a ter inibição da fala, como o nosso paciente, quando esse foco é no lobo dominante, no hemisfério dominante. Normalmente, a grande maioria é esquerda, porque a grande maioria dos pacientes é destro, né? Mas isso é super importante a gente questionar se os pacientes são destros ou canhotos. E o que tem se observado bastante, a gente acaba percebendo, esse foi um achado que foi visto bastante em vídeo, eletroencefalograma, que os pacientes, normalmente no pós-ictal, eles coçam o nariz, e normalmente eles coçam com a mão que lateraliza ipsilateral. Então, é um achado bastante interessante que nos ajuda a localizar a zona epileptogênica do paciente. A alteração da consciência, a grande maioria evolui com crises focais desperceptivas, né? Ou seja, tem alteração do nível de consciência, as antigas crises focais parciais complexas, elas têm que ter uma duração mais breve, entre 2 e 2 minutos, e muitas vezes essa alteração de consciência é marcado clinicamente que o paciente ele fica com o olhar fixo, né? Muitos também dos pacientes acabam falando, doutor, tem várias crises de ausência. Crises de ausências, em termos médicos, são crises do tipo de base generalizada, né? Então, que é diferente dessas crises focais. Então, cabe o médico saber se é uma crise de ausência ou uma simples parada comportamental de uma crise focal, né? E o termo consciência, ele inclui tanto cognição, percepção do eu, do meio, o afeto, a memória e outras. E isso porque essa atividade do lobo temporal da região mesial, ela migra as estruturas subcorticais para o tálamo, para o tronco, e faz a inibição cortical posteriormente. Isso que faz alterar o nível de consciência, né? E normalmente esses pacientes eles acabam evoluindo com uma amnésia pós-ictal, isso pelo comprometimento, então, dessa função hipocampal, normalmente bilateral, até porque eles têm uma conexão fácil entre esses hipocampos, né? E aqui, voltando, então, ao nosso caso clínico, né? A gente viu na nossa linha do tempo, esse paciente aqui chegou já com 48 anos ao nosso serviço, com diagnóstico de epilepsia refratária, bem definido pelo uso de mais de 2 drogas antiepiléticas em doses otimizadas, drogas adequadas, e mesmo assim mantendo as crises. Esse paciente nosso, ele foi avaliado no vídeo eletroencefalograma, com a ressonância, viu que esse paciente tinha uma epilepsia do lobo temporal, mais especificamente uma esclerose mesial temporal esquerda, foi devidamente avaliado com todos os exames, e a gente viu que então é uma epilepsia refratária do lobo temporal esquerdo.
feito todos os exames, a gente tem algumas possíveis abordagens cirúrgicas que a gente discute sempre no nosso grupo de epilepsia no INC. As abordagens sempre são as cirurgias receptivas, as lobectomias temporais padrão, as mais seletivas, além do que a gente tem a possibilidade do uso de VNS, de DBS, são cirurgias para modulação, são cirurgias classificadas como paliativas, né? Ou mesmo o Gamma Knife, que também todos os pacientes, cada paciente tem uma abordagem individual, então não existe uma regra para todos, né? Então, por isso que tem que sempre ser discutido qual o melhor método para aquele paciente, baseado nas condições clínicas, nos achados dos exames, e que se tem, então, a melhor abordagem. Nesse caso em específico, o nosso paciente, ele foi feito uma lobectomia temporal esquerda standard, com uma boa evolução, o paciente evoluiu super bem e evoluiu livre de crise. Esse termo livre de crise eu também acabei falando bastante ao longo das aulas, né? Ao longo de toda a aula, em que cabe aqui, então, essa nossa quarta definição aqui, que também é super importante nesse contexto, que é o termo livre de crise, que é baseado também na Task Force da ELAI aqui, que é ela que dá as nossas definições em termos de epilepsia. O livre de crise ele pode ter duas definições: a regra de 3, que é uma regra um pouco mais antiga, que é baseado, você vê o maior intervalo que esse paciente fica livre de crises, ficou 3 meses, multiplica por 3. Esse 9 meses, então, é um tempo livre de crise. Ou o paciente, que é o termo mais popular que a gente acaba utilizando no nosso meio, é o paciente ficar 12 meses sem crises. Então, ficar um ano livre, um ano sem crise, é um paciente que a gente já classifica como livre de crise, né? Está dentro daqueles 70% dos pacientes, que é a grande maioria do nosso consultório. Então, como take-home message aqui na introdução aqui no assunto de epilepsias refratárias, e que posteriormente vai ser abordado toda a avaliação para as cirurgias de epilepsia com o nosso colega na próxima aula, esse paciente, a gente sempre tem que ver esse paciente além das crises, não tratar apenas a crise, né? Pensar sempre que essas drogas antiepiléticas, elas podem estar causando alguns efeitos colaterais, e esses são os mais diversos, né? Uma coisa, questões também de humor, questões de disfunção sexual, a gente sabe que muitas das drogas são inibitórias e acabam influindo nos hormônios sexuais, piorando a qualidade de vida. Então, a gente tem que olhar um contexto todo desses pacientes, né, para saber se a gente está com o remédio adequado, em a dose adequada, enfim, se a gente já não tem que passar para um próximo step de avaliação para cirurgia de epilepsia. A gente tem que escolher principalmente a droga pelo tipo de crise, uma crise, definir se ela é focal ou se ela é de base generalizada, e não definir a droga principalmente pela eficácia, sabe? Porque a eficácia, mesmo surgindo mais de 20 drogas ao longo do século, enfim, a gente viu que em termos de eficácia ela é bastante semelhante, controla em torno de 50% das crises e mais de 50% dos pacientes. A gente viu, então, que mesmo inventando com mecanismos diferentes, continua esse número prevalecendo. Então, a gente não deve escolher simplesmente por ser uma droga nova, mas sim pelo tipo de crise. A gente ainda utiliza o método do tentativa e erro, acaba que cada paciente tem o seu remédio certo, a dose certa, e isso só com acompanhamento que a gente vai conseguir definir com o paciente. Então, não tem um remédio mágico que vai servir para cada paciente, né? A gente tem que sempre observar o contexto todo do paciente para saber qual vai ser, talvez, o melhor remédio. Nem sempre a gente acaba acertando. Contra a medicina de precisão, que vai de farmacogenética, de alguns outros mecanismos que a ciência vem nos trazendo e que acho que futuramente vai ser
o que a gente vai utilizar para escolher qual vai ser o remédio certo para o paciente e a dose. Isso vai ser uma medicina mais certeira, né? Mas, infelizmente, ainda o nosso método é esse antigo de tentativa e erro. Sempre atentar para esse conceito de epilepsia refratária, que vale a pena repetir. Então, tratando o paciente com uma droga ou duas, paciente com duas drogas, seja ela em monoterapia ou associada em doses otimizadas, e mesmo assim mantendo as crises, a gente tem que pensar já em encaminhar esse paciente para um serviço terciário para fazer uma boa avaliação e investigar para uma possível cirurgia de epilepsia. E isso tudo visando reduzir esse gap cirúrgico, né, que ultrapassa aí 20 anos e todas as dificuldades, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, né? Então a gente tem que cada vez mais buscar encurtar esse tempo para ajudar tanto cognitivamente, na qualidade de vida desses pacientes com epilepsia refratária. Excelente, Bruno. Excelente, muito didático, muito claro. Você acabou ficando exatamente dentro do teu tópico, não deixou para o André Palmini na próxima aula falar de investigação, apesar de que ambas as aulas vão juntos nessa parte clínica. Excelente, parabéns, Bruno. Eu achei também super interessante você ter seguido um caso clínico para acabar dando todos esses conceitos que são tão importantes assim em cirurgia de epilepsia. Eu vou, como de costume, falar para os participantes que, tendo dúvidas, comentários, etc., por favor, utilizem aqui o bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas e daí eu volto aqui no chat para passar para o doutor Bruno os comentários e dúvidas. Mas, assim, uma coisa que chama muito atenção quando você lida com cirurgia de epilepsia é a falta de conhecimento da possibilidade cirúrgica, não só na comunidade, na população, mas no meio médico. É impressionante como médicos e mesmo a gente vê, inclusive, neurologistas que têm um paciente com epilepsia refratária e anos trocando medicamento, aumentando dose ou ficando no mesmo lugar. Então, a divulgação, a conscientização de todos esses conceitos, eu acredito que são fundamentais para que esses pacientes possam ser tratados num tempo muito mais adequado, digamos, porque, claro, quando cai num centro de cirurgia de epilepsia, o paciente é investigado e é dado a melhor opção, mas frequentemente, inclusive, neurologistas perdem o timing e não tem não acende aquela luz de dizer vou encaminhar para uma investigação, porque com certeza por desconhecimento, mas por outro lado, para quem acompanha esses pacientes, a gente vê que a gente tem um impacto, pode ter, é óbvio que depende da patologia, depende do paciente, depende das circunstâncias, mas a gente pode ter um impacto extremamente positivo na vida desse paciente, e a gente pode ter um impacto muito positivo também na família. Então, a gente vê histórias e mais histórias de pacientes que são os pobres coitados da família, que os pais têm que cuidar, a mãe fica em casa e vão ficando preocupados quando eles vão ficando maiores e quem vai cuidar deles e tudo. E com o tratamento adequado, os pacientes, muitas vezes, dependendo da patologia, na grande maioria das vezes,
passam a ter uma vida independente e muitas vezes vão cuidar daqueles pais ou da família que anteriormente davam os cuidados. Então, é fundamental essa conscientização, divulgação, esse ensino, porque existe um desconhecimento enorme na população e mesmo na comunidade médica. Eu vou fazer algumas perguntas. Uma pergunta do ponto de vista de tratamento. Eu queria que você falasse um pouco da dieta cetogênica, que digamos, é um tratamento que é feito de exceção, mas eu gostaria que você dissesse se você acredita que ela acaba controlando crises e evitando uma indicação cirúrgica, ou é um tratamento mais paliativo? O que você acha desse tipo de dieta no tratamento clínico antes de uma indicação cirúrgica? Eu acredito, doutor Murilo, que é uma ferramenta a mais, sabe? Ela muda, então, o metabolismo do nosso cérebro de carboidrato para baseado em gorduras. Ela chega a ter um certo controle de crises, mas não de forma curativa, né? É claro que tem algumas, por exemplo, como a gente vê que tem uma deficiência de glúteo 1, algumas doenças genéticas que acabam tendo uma boa resposta à dieta cetogênica, mas na grande maioria o que a gente observa é a dificuldade para manter esse paciente em cetose, que a gente vê que cabe bem essa dieta cetogênica e pode ser tentada principalmente naqueles pacientes acamados via gastrostomia, enfim, que recebe essa alimentação. Mas nos pacientes adultos, assim, sinceramente, eu vejo como muito difícil esses pacientes que têm sua independência, porque vão deixar de comer uma pizza, vão deixar de fazer muitas coisas. Então, e o nosso mundo hoje oferece muita oportunidade em termos de comida. Eu acho difícil conseguir executar essa dieta cetogênicas em adultos. Claro que existe alguns centros tentando em adulto, mas sempre esbarram nessa maior dificuldade aí de manter esse organismo em cetose, esse paciente não cair em tentação de comer algum carboidrato, né? Muito bem. Uma outra questão é a questão do timing. Claro, a gente já falou que muitas vezes não investigam, etc. Mas, bom, existem os conceitos de refratariedade, como você falou, da primeira droga, da segunda, da terceira. O fato é que muitos desses pacientes, por exemplo, crianças, estão em fase do desenvolvimento psicossocial, e estarem com muito medicamento e tendo crise, etc., é algo que pode ter uma repercussão muito grande mais para frente. E mesmo em adultos, às vezes eles ainda não têm todo o critério de refratariedade, mas a gente tem a impressão que é nesse sentido que as coisas vão se encaminhar. Quando o paciente tem um tumor, mesmo que extremamente, porque no lobo temporal existem pequenos tumores indolentes que muitas vezes talvez não precisassem de um tratamento de ressecção, mas fica muito mais fácil indicar uma cirurgia para um paciente que tem um desses tumores. Quando o paciente tem um cavernoma, por exemplo, os cavernomas eles sangram, além de causar epilepsia, então fica mais fácil de nós indicarmos uma cirurgia. Mas, por outro lado, casos de esclerose mesial temporal, eu queria que você comentasse um pouco, esses pacientes têm uma patologia que, a princípio, é progressiva. Eles tomam muita medicação, tem um controle que, mesmo que estejam tendo um certo controle, a impressão que você tem é que a esclerose vai avançar, que ele vai terminar
de ter a perda cognitiva correspondente àquele hipocampo. A pergunta seria, não, não seria mais adequado fazer uma indicação um pouco mais precoce para que esse paciente tivesse uma evolução mais adequada? Não, certamente, doutor. E os centros que acompanham esses pacientes vê o quanto muda a qualidade de vida, né? Mas se tem um falso conceito, isso até de alguns colegas neurologistas mesmo, que acabam tentando, eu quero esgotar todos os tipos de drogas que existem antes de a gente indicar uma cirurgia. E quanto esse estudo do Kwan e do Rod já falam ali, quando você tentou 2 drogas antiepiléticas em doses otimizadas e adequadas, quando a chance de você, eu vou acrescentar uma terceira, eu vou trocar essas drogas por uma terceira e dar certo, é menos de 10%. E quando a gente está falando de uma patologia como a esclerose do lobo temporal ali, a gente está falando em uma taxa de controle cirúrgico, quando bem investigado e bem indicado, cerca de 70%, em alguns casos 80%, né? Então, olha o quanto você pode melhorar a porcentagem, enfim, e a qualidade de vida, né? E quanto mais tempo você demora para indicar, você vai perdendo o time, né? Esse paciente vai tendo mais degeneração em termos cognitivos, esse paciente vai perdendo mais memória, vai perdendo o time de poder estudar, fazer uma faculdade, ter uma formação, e acabam, como o senhor falou ali, ficando dependentes para sempre dos seus pais, enfim, dependendo de pensões para poder sobreviver, quando se operados previamente poderiam ter uma outra vida, né? Sem dúvida. Eu queria perguntar se o Daniel ou o Oswaldo querem fazer alguma pergunta, algum comentário. A gente tem algumas perguntas aqui entre os participantes no chat. Sim, temos perguntas. Quer começar, Oswaldo? Depois eu falo? Fique à vontade, não. Então tá ótimo, obrigado. Em primeiro lugar, Bruno, parabéns. A aula é excelente, como sempre, super didática. Muito bom porque assim focou bem em alguns conceitos assim muito importantes. Aquela aula realmente que dá para a gente usar como uma referência dentro desses conhecimentos básicos que são bem importantes para que a gente possa entender as coisas futuras. Em vários momentos eu vejo, assim, a gente que trabalha um pouco com dor, que parece que, apesar de todo o avanço assim da medicina, parece que a gente sempre falta achar ainda aquela porta secreta que parece que abre o caminho assim que é de todo mundo, né? Porque você sempre consegue melhorar uma quantidade de pessoas e tem sempre aqueles outros casos assim que são complexos, dramáticos e tudo mais. Mas na dor sempre a gente imagina assim, tem muitas causas, muitas origens, então seria um pouquinho diferente. Diferente um pouco da epilepsia, que é uma coisa muito relacionada a uma determinada área. Então, minha primeira pergunta é, se hoje se tem em mente assim, de qual é o grande problema ou a grande alteração que ainda não se consegue reverter nesses pacientes, nesse grupo de pacientes que são tidos como intratáveis? Tá? E assim, uma outra pergunta que teria a ver com isso é por que ainda não se achou essa droga tão boa? O que falta aí? Qual é né? Então, assim, tem uma alteração na sinucleína, no caso do Parkinson, no tal do Alzheimer. O que é que tem aí da epilepsia que ainda não se descobriu e que gera toda essa dificuldade? Obrigado, primeiramente, pelas palavras, doutor Daniel. Mas, assim, dizer que a epilepsia é como na dor aí, tem uma série de mecanismos diferentes de origem dessas crises, né? Mas, antigamente, metade das crises a gente classificava como idiopáticas, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria são de origem genéticas, né? Mas tem uma série ainda de mecanismos genéticos, de
de causas genéticas que a gente desconhece ou mesmo ainda não tem acesso a exames, né? Muito pelo valor e muito porque a gente não tem drogas específicas para as mutações genéticas, né? Essas drogas antiepiléticas, agora a gente fala como drogas anticrise. Isso é até bastante importante de falar para os pacientes. A gente está tratando e evitando as crises. A gente está colocando a fita isolante ali para tentando evitar que o paciente tenha crise, mas a gente não está tratando a causa, né? Então, muitos pacientes falam, oh, doutor, eu vou usar esse medicamento 2 anos, depois eu paro e não vou mais ter que, se eu não tiver crise, eu posso parar e depois não vou ter mais nada. E não é assim. Não é o remédio que vai curar ele. Ele só está evitando que esse paciente tenha crise, né? Então, o que a gente precisa, de fato, é descobrir mais principalmente os mecanismos genéticos e ter drogas específicas, assim, para poder combater. Claro que existe algumas síndromes epiléticas bastante já detalhadas, com medicações mais específicas, mas a grande maioria ainda a gente acaba utilizando esse arsenal que a gente simplesmente evita as crises e não trata, não cura a doença de fato, né? Mas vamos dizer assim, tem aparecido algum tipo de pista, ainda continuando nessa pergunta, algum tipo de pista que diz, aparentemente é tal mecanismo que ainda precisa ser melhor conhecido? A gente consegue delimitar assim pelo padrão dessas crises, né? Principalmente a gente identificar se é uma crise de origem focal ou generalizada, né? Pela semiologia. E isso que faz a gente guiar a nossa investigação, né, doutor? Igual nessas crises focais, com essa semiologia toda, faz a gente sempre procurar esses mecanismos especificamente advindos do lobo temporal, né? E que muitas vezes, na primeira imagem, por exemplo, a gente não consegue fazer um diagnóstico, o paciente não tem uma esclerose ainda, mas, como eu falei ali, o mecanismo de epileptogênese ao longo dos anos vai causando essa degeneração. Então, a gente, por isso que até acaba repetindo a imagem depois de certo tempo, enfim, a gente acaba identificando, sabe? Mas é bem variado mesmo, doutor. Para cada tipo de epilepsia, um mecanismo diferente, assim, difícil a gente, igual a doença de Parkinson, que o senhor, ou mesmo Alzheimer, identificar um mecanismo específico. Nem mesmo nessas são tão simples, né? A gente até identifica, mas não consegue achar um tratamento adequado para elas, né? Imagine para dor, para epilepsia, que são os mais diversos mecanismos, né? E, além do que, a epilepsia ainda é uma doença de país subdesenvolvido, ainda tem essa questão de pesquisas, de investimento em pesquisas, né? Diferentemente de algumas outras doenças, como a própria esclerose múltipla, que são de países mais, acaba afetando países mais desenvolvidos, tem uma terapia um pouco mais cara, que acaba que os laboratórios investem mais nisso, né? Obrigado. Eu vou fazer então uma perguntinha muito rápida, porque eu sei que o Oswaldo vai querer fazer pergunta, tem pergunta da plateia. E a minha pergunta é assim: você mostrou um caso muito bonito, né, de um indivíduo que começou com uma crise, uma convulsão febril e depois teve todo esse quadro que nós vimos aí. Se tivesse tratado precocemente, esse paciente provavelmente teria uma evolução diferente. Quer dizer, esse conceito de preemptivo, de preventivo, pode valer aqui? Olha, doutor, é o que a gente tem observado aí, tratando mais precocemente, evitando que esse paciente tenha tanta recorrência de crise, a gente consegue mudar um pouco essa epileptogênese, né? A gente tem percebido isso, né, doutor Murilo, no consultório, o baixo número de esclerose hipocampal, assim, diferentemente, assim, de décadas atrás, que haviam muito mais crises, porque esses pacientes, eles acabavam tendo várias e várias crises e demorava muito para ter um acesso a um serviço médico, a tratar essa recorrência de crise. Então, a gente acaba observando bastante. Infelizmente, ainda a gente tem alguns casos ainda que acabam acontecendo, esses pacientes ainda chegam no consultório, né? A gente frequentemente acaba operando alguns casos com esclerose hipocampal, mas já é um número bem mais reduzido que quando comparado a décadas atrás. E isso é em todo o mundo, sabe, doutor? Tem várias pessoas
referindo dificuldades até de angariar pessoas para estudos em termos de esclerose hipocampal. Muitíssimo obrigado. Passar aí para o... Parabéns. Obrigado, doutor. Oswaldinho. Muito obrigado pela aula, Bruno, foi excelente. A primeira questão, assim, você falou fez duas colocações, eu não consigo juntar as peças. A primeira, você falou que cada vez mais se sabe que a epilepsia tem um cunho genético, né? Cada vez mais está sendo estabelecido. A segunda informação que você colocou é que a epilepsia é de países predominantemente subdesenvolvidos. Por quê? Não faz sentido se a coisa é predominantemente de cunho genético. Qual a sua explicação para esse fato? De fato, é pela transmissão genética, né? Mas ainda em subdesenvolvidos, ainda a gente tem muitas doenças secundárias a saneamento básico, como neurocicercose, várias outras doenças, como toxoplasmose congênita, ainda todas essas doenças ainda acabam acontecendo. Por isso que acaba acontecendo mais em países subdesenvolvidos, né? Mas, de fato, quando você fala em termos de genéticas, elas acontecem tanto em países subdesenvolvidos, mas também tem em países desenvolvidos, né? Não deixa de ter. Talvez esse ser maiores em países subdesenvolvidos estatísticas um pouco mais antigas, assim, na década de 90, na década de 2000, aí que a gente acabava vendo mais isso, né? Felizmente, como no Brasil a gente tem visto um avanço, principalmente de saneamento básico, causas como neurocicercose estão cada vez mais incomuns aí no nosso meio, mas ainda acontece, né? Aqui, por exemplo, em Curitiba, ainda a gente vive uma realidade que talvez é bastante diferente do Nordeste, do Norte. Então, existe muito. Tem vários estudos, por exemplo, da Índia, em termos de prevalência de epilepsia, que são bem maiores, justamente por essa falta de saneamento, por todas essas questões que acabam acarretando futuramente em pacientes com sequelas, com crises epiléticas, enfim. Ok, obrigado. A segunda questão é, quando você colocou aquelas manifestações clínicas que ajudavam a lateralizar ao início das crises, você não colocou nada sobre a aura epigástrica. Você quer comentar sobre isso? A aura epigástrica? Você não acha que ela ajuda a lateralizar? Na lateralização, bom, doutor, eu acho que não tanto quanto esses outros sinais, assim, ó. Eu acho que ela lateraliza mais que é uma epilepsia, significa uma epilepsia do lobo temporal, né, pelas projeções entre as regiões mesiais temporais e a ínsula, mas ela não fala muito entre direita e esquerda, sabe? Lobo temporal direito e esquerdo. Você não acha que é mais comum à direita, quando os pacientes têm a aura epigástrica? Olha, não, sinceramente eu não percebi isso clinicamente assim nos meus pacientes, sabe? E nem li muito sobre isso aí, não vi essa questão de lateralização. Não sei se a experiência do senhor é essa que É você observa. pessoal, né? Parece que é bem mais à direita quando tem aura epigástrica. Tem algumas considerações, mas ainda também não é nada cientificamente comprovado, assim, mas que eu vejo bastante nos meus pacientes, quando pacientes à direita, eles tendem a ter mais distúrbios psiquiátricos também, mas que também é só uma observação que não tem comprovação maior ainda. Mas acho que todos esses sinais ali que eu relatei durante a aula ajudam bastante, né? Acaba que hoje a medicina ela é muito baseada em exames, os médicos acabam esquecendo muitas vezes de interrogar bem essa semiologia que faz todo sentido para a gente conseguir principalmente lateralizar, né? A outra questão, Bruno, é assim, você deixou claro o conceito de doses máximas é bastante elástico, né? E em relação à utilização do nível sérico dos anticonvulsivantes, você considera isso elástico também ou você usa isso à risca?
O nível sérico, ele é baseado principalmente, ele é baseado num grupo de pessoas e que se fez um gráfico que dentro de tal e tal número esse paciente vinha estar controlado, né? Dosaram em vários pacientes livres de crise e viram de qual em qual nível vai. Só que na minha prática clínica, eu acabo fazendo principalmente para pacientes que eu acho que estão intoxicados, assim, que eu quero saber se é de fato intoxicação pelo medicamento, está tendo algum efeito colateral, sabe? Um paciente que está bem, está sem nenhum efeito colateral, está bem controlado, eu acabo muitas vezes nem dosando. Ou outra situação que eu acabo sempre dosando é em pacientes gestantes. A paciente gestante está livre de paciente quer gestar, está livre de crise, eu já doso antes para ver qual que é o nível que ela se mantém bem, que daí ao longo da gestação, eu vou ajustando para manter nesse nível, sabe? Mas é bastante controverso esse negócio de ficar dosando o nível sérico a todo momento no paciente. Acho que muitas vezes gera muita angústia para o paciente e para o médico, sabe? Se, por exemplo, o paciente tá bem controlado das crises com medicamento, mas vem um nível sérico mais baixo, você vai aumentar o remédio? Essa é a minha consideração. Acho que você vai causar mais efeito colateral e talvez não agregue nada de resultado para o paciente, né? Aproveitando o gancho seu aí da gestação, você pode esclarecer de um modo bem sucinto quais as melhores drogas para uso durante a gestação? Acho que é importante começar só falando que uma paciente que não usa nenhum medicamento, ela também não é isenta de risco, isso em torno de 1 a 2% a gente acaba vendo malformações em mulheres que nunca utilizaram nenhum medicamento anticrise, e especificamente sobre esses medicamentos anticrise, hoje em termos de menor risco, a gente tem tanto a lamotrigina quanto o levetiracetam, quepra, iludral, enfim, esses são os melhores medicamentos que hoje a gente tem com maior nível de segurança, que gira em torno de 2,5% a 3,5% o risco de malformação, né? Por outro lado, a gente sempre fala para o paciente, você tem 97, 98% de chance de dar tudo certo durante a tua gestação, né? Mas toda gestação com um paciente com epilepsia é considerada uma gestação de alto risco, então a gente acaba acompanhando de perto com obstetra, com uma boa formação ali para esses pacientes de alto risco, mas a gente também nunca pode esquecer dos pacientes com epilepsia de base generalizada, que a gente acaba utilizando muito o ácido valproico. O ácido valproico para mulheres jovens é sempre um grande problema, tanto pelo risco, que gira em torno quase de 10% de malformação na criança, mas em riscos futuros para essas crianças. A gente, ao longo do tempo, viu que pode reduzir até 8 pontos o QI de uma criança em que a mãe utilizou o ácido valproico durante a gestação. Então, tem que sempre cuidar, e por isso que sempre a gente tem que ver, não existe, por isso que eu falo que não existe o remédio certo, a dose certa, existe o remédio para aquela pessoa, para aquela situação. Então, uma mulher com epilepsia generalizada, uma mulher jovem, sempre ficar bastante atento em qual remédio que você vai começar para ela. Nos pacientes, chegam para você um paciente pela primeira vez que fala que tem crises há muito tempo e você está vendo claramente que é uma provável esclerose temporal mesial. Qual que é o tempo que você dá conta de ajustar as coisas, mínimo, para você acabar de definir a refratariedade dessa paciente? Tempo mínimo, você pegar um caso desse que não está tendo controle. Você tem que tentar otimizar o quanto antes, mas mesmo otimizando, você tem que começar, você também não pode começar com dose cheia para esse paciente, que a gente só vai causar prejuízo, efeito colateral, né? A gente tem que começar devagar e aumentando aos poucos, mas o tempo mínimo, normalmente, desse paciente vai aí de 1 a 2 anos, doutor, até você otimizar as drogas, associar a droga ou mesmo trocar e fazer em paralelo, daí você vai fazendo toda a avaliação e investigação para esse paciente para que entre 1 e 2 anos esse paciente já esteja pronto. E nesses casos, doutor, é sempre importante já na primeira consulta você estabelecer, olha, 70% dos pacientes eu até posso conseguir achar um remédio certo, uma dose certa para controlar as tuas crises, mas existe 30%
que você já não vai ter um adequado controle e pode precisar de cirurgia. Já coloca o gato no telhado ali, que pode vir a acontecer, para que, se no futuro esse paciente evoluir para uma cirurgia, não seja pegado de surpresa. E os pacientes ainda, a gente sabe que tem vários medos quanto às cirurgias, enfim, mas é importante saber que são cirurgias hoje bastante seguras na medida do possível, e existe ainda essas cirurgias menos invasivas de modulação, mesmo Gamma Knife, que são possíveis. Cada paciente tem a sua cirurgia, enfim. Ok. Em relação às alterações cognitivas nesses pacientes com crise focal desperceptiva, após a cirurgia, seja a mila hipocampé ou lobectomia temporal anteromesial standard, dispenser, quanto disso que tem chance de melhorar após a cirurgia? Muitas vezes, até primeiro, nesses pacientes a gente acaba fazendo toda uma avaliação neuropsicológica antes, né? Às vezes até o paciente não percebe que tem tanto déficit de memória, mas durante a avaliação ali neuropsicológica a gente consegue estimar de forma mais real isso. Quando é uma epilepsia específica do lobo temporal, a gente, e é a região, o hemisfério dominante desse paciente, no INC, como nossa conduta, a gente acaba muitas vezes ainda indicando o VADA como exame para estimar essa reserva de memória. Claro que com todas as controvérsias que existem na literatura, mas na nossa prática clínica a gente ainda vê bastante benefício em utilizar esse método para estimar. Mas tendo uma boa avaliação neuropsicológica, avaliação pré-operatória, a gente consegue muitas vezes estimar essas perdas do paciente. Em termos de melhora, normalmente é muito pouco relacionado ao PrEP. Talvez a gente consiga melhorar um pouco pelo fato de a gente conseguir reduzir algumas drogas antiepiléticas que afetam a memória desses pacientes, mas o principal é impedir que isso progrida, sabe? Que a gente sabe que se esse paciente ficar tendo várias e várias crises ao longo prazo, esse paciente tende a piorar ainda mais essa questão cognitiva, né? Acho que esse é o ponto. E a última questão é, só curiosidade, você já viu algum paciente com encefalite de Rasmussen sem crise convulsiva? Sem crise convulsiva, sem fazer hemisferé? Um paciente que você está investigando por fatores vários, né? Um paciente neurológico qualquer, e você tem uma hemiatrofia, certo? Não é tão acentuada assim, e é um caso específico que nós tivemos recentemente. A neurologia pediu para a gente avaliar e fazer uma biópsia para tentar ajudar a definir o diagnóstico. E nós fizemos. E o análisis patológico foi sugestivo de Rasmussen. Mas essa paciente nunca teve crise convulsiva. Então, por isso, essa pergunta específica. Sinceramente, eu acabei nunca vendo, tanto no nosso ambulatório quanto na minha formação, caso assim, né? A gente acaba vendo pós-cirurgia, que é excelente, né? Fazer uma hemisferé numa criança evolui de fato sem crise e evolui super bem, mas sem uma abordagem, isso de fato nunca vi, doutor. E nesse caso, então, totalmente o eletro não fazia nem crises eletrográficas, nada, doutor? Eu não me lembro do resultado do eletroencefalograma dessa paciente, mas ela não tinha crise clínica. Ela não tinha muito efeito elétrico, porque não tinha, entendeu? É que normalmente, acho que quase a grande maioria tem uma epilepsia de base refratária, né? Bem importante. O Guanato veio com balloon cells, essa coisa toda, entendeu? Mas, tá bom, muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado, doutor, pelas. Obrigado. Muito bem. Passando aqui ao nosso bate-papo. O pessoal dando os parabéns, a Gabriela, aula maravilhosa, super didática. Caroline, excelente. Raíssa, ela também disse que foi uma excelente aula, super didática, e ela tem uma questão.
Poderia, por gentileza, detalhar melhor a diferença entre a crise focal disperceptiva e a crise de ausência? Perfeito. Obrigado. Primeiro, Raiz, as crises focais, elas têm uma origem, de fato, focal no cérebro, né? Então, como na esclerose hipocampal ali, você tem uma origem focal da crise e isso se propaga. E na crise, por exemplo, do lobo temporal ali, quando ela se propaga para as regiões mediais ali, para a região do tálamo, para o tronco, e depois inibe as regiões, as conexões tálamo-corticais, e esse paciente perde a consciência. Esse paciente ele fica, de fato, com o olhar parado, mas normalmente eles cursam com alguns automatismos, seja oromastigatórios ou manuais, enfim, tem uma duração um pouco maior. Enfim, nesse caso são crises focais disperceptivas, né? A crise de ausência, no eletro, a gente vai ver que é um eletro com normalmente a ausência típica é uma ponta onda, com projeção em todo o nosso traçado eletroencefalográfico, 3 Hz, esse é o padrão típico de ausência. Clinicamente, assim, o paciente ele também fica com o olhar parado, vago, às vezes ele acaba tendo movimentos piscatórios, são normalmente mais breves o período, e isso ajuda a conseguir diferenciar, né? Olhando assim, clinicamente, a gente consegue diferenciar bem, exceto alguns raros casos que vai precisar de um eletroencefalo, enfim, para a gente conseguir diferenciar de origem focal ou de base generalizada, né? O Amaury também gostou muito da aula. Ele diz que vê muita variabilidade nas diversas fontes sobre as quais são as drogas adequadas para cada tipo de crise. Ele pergunta, tem algum trabalho que determine bem isso? Quais são as indicações clássicas para cada tipo de crise? Olha, Mauri, de fato, tem vários trabalhos, assim, eu recomendaria mais esses estudos do Broad ali, que ele tem vários estudos com esse Quan, tem recentemente uma atualização dos casos dele com o Shen, que fez um trabalho junto dele, são estudos que estão disponíveis aí na internet, e que eles falam sobre algumas associações de medicamento, mas não tem o remédio certo e nem a dose certa. Isso é individual de cada paciente, isso você vai sentir na sua prática clínica. É claro que tem alguns impedimentos, né? Como eu falei, essas epilepsias de base generalizadas não faz sentido nenhum. Por exemplo, você começar com um bloqueador de canal de sódio, começar com um idantal, uma carbamazepina, muitas vezes até você acaba desencadeando mioclonias, né? Principalmente nessas epilepsias de base generalizadas mioclônicas, quando você começa um remédio inadequado, você piora as crises desse paciente em vez de melhorar. Então, é bom você conseguir adequar, saber qual o tipo de crise ali, classificar bem para saber os medicamentos. Mas a gente tem algumas drogas chaves assim que servem tanto para crise de base focal quanto generalizada, né? Assim como o próprio levetiracetam, que a gente usa bastante na nossa prática, o ácido valproico, que tem vários mecanismos de ações, então são drogas chaves que a gente acaba utilizando tanto para crise de bases focais quanto bases generalizadas, né? E ali quanto ao manejo nos pacientes nefropatas, tem que sempre atentar, algumas drogas, de fato, elas têm que ser ajustadas os níveis com base na função renal do paciente, mas a grande maioria das drogas, elas podem ser utilizadas, mas claro que com o ajuste delas. E daí depende se o paciente também for dialítico ou não, então tudo isso vai basear a tua escolha do medicamento e a dosagem que você pode atingir nesse paciente. O Silvio disse que foi uma excelente aula. Eu queria fazer uma última pergunta, é algo que é do dia a dia e acaba, os pacientes falam disso o tempo todo, que outras questões seriam mais dirigidas para a investigação.
seria sobre dirigir veículos e epilepsia, e no caso, tanto no pré quanto no pós, né? Qual é a norma e se é igual no pré e no pós. Quanto a esse assunto, eu dei uma boa revisada para entender se existe o porquê dessa norma. Aqui no Brasil, a lei brasileira é bem clara, né? Assim, fala que você tem que ter 1 ano livre de crise, então tem esse critério livre de crise, sem crise nenhuma, nem essas focais, enfim, e esse paciente ele pode dirigir apenas com habilitação B, então só veículos, não pode dirigir, pilotar uma moto ou dirigir um micro-ônibus, transporte de passageiros, seja caminhão, enfim, que acaba limitando de fato esses pacientes. A questão de ser pré ou pós-cirurgia é independente, doutor. Ele tem que ter 1 ano livre de crise, e a renovação, a primeira renovação, normalmente ela é mais curta, com 1 ano. Daí tem todo aquele trabalho que a gente tem que preencher uma carta para o Detran, enfim, alegando, falando que o paciente toma corretamente, você confia no paciente, tem uma série de pegadinhas para o médico ali responder para deixar esse paciente de fato dirigindo, né? Mas quando eu levantei em vários outros países, isso é o mais variado possíveis. A China e a Índia, o fato de o paciente ter epilepsia, ele não pode mais dirigir, sabe? Nos Estados Unidos, como cada estado tem sua legislação, tem estados que são 3 meses sem crise, tem estados que são 24 meses. Então, não tem uma resposta adequada, científica, porque esse termo 12 meses, 24 meses. Então, eu acho que isso é muito de cada país. E o que a lei não fala, Dorene, nos casos que a gente tem uma única crise, tem uma crise epilética única, mas não fecha o diagnóstico para epilepsia. Esse paciente ele fica num limbo que a lei não fala se pode ou não dirigir, enfim. E eu acho que outra coisa que vale ressaltar é que aqui no Brasil não é notificação compulsória como vários países, né? Então, cabe a gente orientar o paciente, escrever isso no prontuário, que foi orientado, né? Para que se esse paciente ele decida não falar lá, porque cabe a ele relatar a hora que ele for fazer a entrevista no Detran que usa remédio, que usa antiepilético, né? Muitos, a gente vê que acaba escondendo, hein? E acaba tendo imputações legais se, por exemplo, tiver um atropelamento com morte, né? Perfeito. Excelente, Bruno. Excelente aula, parabéns. Todo mundo adorou aí. Muito obrigado. Vou aproveitar para lembrar os nossos colegas participantes que a gente vai ter, então, aula no dia 26 de outubro, investigação pré-operatória, exatamente a sequência da aula do Dr. Bruno com o Dr. André Palmini. Então, muito obrigado, Bruno. Boa noite para todos, uma boa semana. Um abraço aí. Obrigado, boa noite a todos. Parabéns, Até Bruno. mais. Um abraço a todos. Até Boa mais. semana.